seguida o deputado Leonardo Quintão, que era pela ordem da inscrição aqui. Senhor presidente, senhor relator, diferente da posição do deputado Júlio Delgado, eu que saí de Roraima ontem às 11 horas da noite, eu faço questão sim de usar o meu tempo, diferentemente também da forma, ao meu ver, até deselegante, de alguns colegas que entendem que podem e devem usar o seu tempo em detrimento próprio quando existiam outros inscritos. Mas isso faz parte, é regimental e nós temos que respeitar. Mas eu quero dizer aqui, senhor presidente, que esta CPI que sofreu perseguições, que teve aqui momentos que de forma silenciosa e velada, todas as possibilidades de não ser instalada, e que se não fosse a obstinação, a coragem do deputado Eduardo da Fonte e do deputado Alexandre Santos, hoje esta CPI não estaria acontecendo nem apresentando relatório nenhum, porque a maioria dos partidos trabalharam contra, duvidaram inclusive da seriedade desta CPI, e eu vivenciei isso no dia a dia. Portanto, me sinto na obrigação de externar este sentimento, dizer que a CPI cumpre o seu papel com muita brasilidade. Foi falado aqui de várias mágicas, de várias fórmulas, como foi falado durante toda a CPI. Ouvimos aqui técnicos, mas eu queria dizer ao povo brasileiro que o que temos que fazer, e essa é minha opinião, é aumentar a oferta de energia, é produzir mais energia, é ter coragem de enfrentar as ONGs ambientalistas que emperram o nosso país, é ter coragem de enfrentar os cartéis, que aqui nesta CPI ficou claro que se beneficiam de um sistema equivocado, é enfrentar os próprios esquemas, é enfrentar o protecionismo. O sistema energético brasileiro, deputado Eduardo da Fonte, deputado Alexandre Santos, é patrimônio dos brasileiros, de todo povo brasileiro, portanto tem que estar a serviço do povo brasileiro e não a serviço, como foi detectado nesta CPI, de alguns poucos brasileiros que estão se enriquecendo, que estão criando patrimônio e fortuna em detrimento do assalto ao bolso do consumidor. Esta é a grande verdade. O que nós vimos aqui, o que nós vimos, o que nós assistimos, o que nós observamos, é que esse sistema, na verdade, era uma caixa preta para o cidadão comum, que sequer sabe como é cobrado. É fácil quando escuto engenheiros elétricos, economistas, que tiveram a bênção, a dádiva de ter acesso, se formarem e terem conhecimento, mas como explicar para o cidadão do Caroebe, do Entre Rios, do Baliza, do São Luís, ou lá da Pintolândia, do Santa Teresa, do Tancredo Neves, da minha Boa Vista, que ele paga uma conta de luz que nem ele sabia que naquela conta, deputado Aleluia, ele estava pagando o linhão de Guri, lá do lado da Venezuela. Se os venezuelanos têm energia, agradeça ao povo roraimense, que pagaram por aquele linhão, que pagam até hoje. Mas nós não sabíamos disso. A CPI nos mostrou isso. Eu viajei com a CPI. Eu tenho orgulho de ter participado de quase a totalidade de suas sessões. Eu ouvi os brasileiros. Eu estive em Roraima, no meu querido Roraima,
eu estive no Acre, eu estive no Maranhão, estive em Pernambuco. Nós andamos nesse país, nós ouvimos os brasileiros. Quantas CPIs fizeram isso? Quantas? E nós vamos sim. Eu acho que tem muito, aprendemos muito. Nós temos que dizer ao povo brasileiro que membros dessa CPI, que deputados que com ela aprenderam, irão propor, por exemplo, a tarifa sazonal. Se chove mais, se paga menos energia. Nós vamos propor leis aqui que punam sim quem se beneficia desse esquema absurdo que tomou conta do nosso país. Vamos ter leis aqui é a casa das leis, é aqui que se faz as leis. A garantia de serviços seguros e acessíveis, porque está claro que não temos nenhuma coisa nem outra, nem o serviço é seguro e nem é acessível. Nós temos sim que aprovar leis que, independente de indiciamento, do trâmite normal da burocracia, que garanta a devolução do dinheiro que foi tungado, que foi tirado, que foi roubado dos consumidores. Pode ser R$1, é meu. Eu não dei nem para a Neoenergia, nem para a CELP, nem para a SER, nem para a Bovesa, nem para a Eletronorte, é meu. Se eu chegar lá para pagar minha conta de luz e faltar R$1, eles não vão aceitar, eles vão cortar minha energia lá. Por que eu tenho que dar o meu R$1 para eles? E isto a CPI proporcionou. Eu quero terminar dizendo, deputado Eduardo da Fonte, Alexandre Santos, a assessoria, a todos aqueles que carregaram uma mala, que carregaram uma pasta, um computador, que fizeram atas no escuro, escrevendo a caneta, aqueles que deram a contribuição para o nosso país, que eu me sinto sim, muito orgulhoso de ter participado da minha primeira CPI, mas de uma CPI legítima, de uma CPI que enfrentou todas as dificuldades e não se curvou. E hoje, com as pressões que assistimos na quinta-feira passada, o PMDB, e eu tenho que fazer aqui, gostaria de fazer pelo meu partido, mas hoje sou obrigado a fazer para o PMDB. O PMDB se posicionou de forma altiva e partidária, não virou as costas para os membros da CPI, quando o líder Henrique Alves ameaçou inclusive de obstruir, de não votar nem o pré-sal para que este relatório pudesse estar sendo lido hoje. Então eu queria aqui, até por uma questão de justiça, dizer, deputado Alexandre Santos, parabéns pelo líder que vocês têm no PMDB. Parabéns. E quero dizer ao jovem e corajoso, brilhante deputado Eduardo da Fonte, que em outras investidas, em outros desafios, o senhor pode contar comigo, porque sei que estaremos ao lado de uma pessoa que defende as grandes causas, que enaltece o parlamento, que tira o parlamento da mesmice, que faz o povo brasileiro ter a condição de sonhar de novo, de acreditar que aqui nessa casa tem pessoas, sim, homens e mulheres comprometidos com a melhoria de vida e em defesa deles, e não só esquemas de corrupção, como infelizmente tem tomado conta da mídia. Termino dizendo que Roraima agradece, o meu estado de Roraima agradece e reconhece o trabalho desta CPI. Muito obrigado.